Olá, bem-vindos ao Entre Noivas. Você não pode perder o programa de hoje. Tem dicas do cerimonialista Felipe Lira, também as tendências de estampas para os personalizados e um vídeo de casamento que vai te levar às lágrimas. É agora, no Entre Noivas. O programa de hoje começa falando sobre cerimonial. Quem está conosco hoje vai conversar tudo sobre esse assunto que eu tenho certeza que as noivinhas vão adorar. É Felipe Lira, cerimonialista. Felipe, muito obrigada por ter vindo ao Entre Noivos. A gente tem muito o que conversar, vou logo avisando. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, me senti muito lisonjeado por estar aqui, certo? E estou aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, que você trouxe para a gente tirar. Espero que elas gostem. Vão gostar sim. Vamos começar pelo começo, certo? Quando a noiva chega lá no seu escritório, qual é a primeira orientação que você dá? Quais são as primeiras preocupações que elas têm que ter? A primeira coisa que eu pergunto sempre é se ela já tem a data e o local, porque são as duas coisas que são difíceis hoje a gente conseguir em conjunto, que é a igreja e o salão. Às vezes elas querem a igreja e quando vão procurar o salão que elas querem também não está vago. Então é bom elas começarem a procurar pelo menos com um ano e meio de antecedência. Eu já tenho noiva para setembro de 2014. Ela já fechou o salão e a igreja. Então as que estiverem pensando em casar o ano que vem já podem começar a trabalhar. Logo depois eu já peço para que elas comecem a procurar os documentos da entrada no casamento, tanto civil como religioso. Porque como às vezes fica com a mãe, com o pai, ou não sabe onde está, então a gente pede para que se peça o batistério, que vai se procurar na igreja onde foram batizados, para se pedir o batistério, com 6 meses de validade ele tem que ter, certo? Peço as certidões de nascimento, que a gente usa as originais, porque depois que se casa, não se tem mais a certidão de nascimento, né? Você só tem certidão de casamento, você para de usar uma certidão para usar outra. Então a gente dá as orientações também da parte burocrática que vai precisar, para que elas não percam prazo de nada, porque já aconteceu, graças a Deus comigo nunca, mas com alguns parceiros, de noivas que casaram e perderam os prazos depois, e o casamento religioso não foi válido, e tiveram que fazer uma nova cerimônia, mais íntima, mais. Então a gente sempre se preocupa com isso, para que não tenha um problema. Já que a gente está falando de cerimônia religiosa, quais são as orientações que você dá para as noivas quanto ao protocolo da igreja católica, né? Que acho que é a maioria dos casamentos que você faz. Quais são as orientações sobre isso? Vamos lá. Quando elas chegam lá, eu também dou uma cartilhinha, um livrinho para a gente seguir sempre, certo? Que na primeira página preenche com o nome dos noivos, depois o nome dos pais, os padrinhos, que são os que mais hoje causam atraso nos casamentos, tanto os padrinhos como os padres. Acho que os últimos 2, os padres que atrasaram os casamentos. Novidade. E os padrinhos a gente sempre tenta mandar mensagem ou ligar na semana inteira para lembrar do casamento e para que chegue assim, com meia hora de antecedência. A noiva nunca atrasa, é muito raro que a noiva atrase. Ela só vai atrasar se acontecer alguma coisa com o vestido dela. É muito bom, muito padrinho, Felipe? Depende muito do tamanho do casamento, certo? Eu não posso pegar um casamento para 200 pessoas e botar 30 casais de padrinhos, certo? A gente tem que ter uma proporção, tá? Eu fiz um para 600 com 30, eu achei ideal. 200, uns 8 casais de padrinhos de cada lado. Não Boa precisa... dica essa. Até 200 convidados, 8 casais de padrinhos, tá bom? Menos fica pouco demais? Menos fica pouco, porque a gente diz que os primeiros bancos têm que estar cheios sempre, certo? Mas não é uma regra. Se quiser encher de padrinho, não se preocupe. A gente enche a igreja de padrinho, até porque os presentes são melhores, né? Dos padrinhos, mas não tem uma regra. Só na ata da igreja tem a quantidade que assina e alguns ficam sempre sem assinar. Eu tenho reparado, na verdade, que os casamentos, na verdade, o ritual da igreja, da saída, principalmente, tem sido diferente em alguns estados, é diferente do que a gente faz aqui. Por exemplo, eu já vi os noivos saírem primeiro, tirarem as fotos durante a cerimônia, saírem primeiro, são os primeiros a chegarem na recepção, isso é bem legal.
Mas também, normalmente aqui em Maceió, a gente vê eles saírem depois, saem da igreja e voltam para as fotos. Como é que normalmente você faz? Dá aí umas dicas legais. Eu fiz um histórico, acho que foi o primeiro casamento que eu fiz na minha vida, em 2009. Eu fiz um casamento para 800 pessoas, na Nossa Senhora Mãe do Povo e no Armazém Usina. Os noivos foram os primeiros a sair da igreja e os primeiros a chegar no salão de festas. Eles foram andando e os 800 convidados acompanharam o cortejo com uma bandinha de pífano na frente e foram todos atrás. As fotos foram tiradas no altar, assim que acabou a cerimônia, e quando os noivos saíram os pais, os padrinhos, os avós, as daminhas, e foram todos acompanhando os noivos para a recepção. Você indica esse formato? Ele é legal, é bom mesmo? Funcionou nesse casamento, acho que porque era tão perto, certo? Mas é questão cultural. As pessoas aqui de Maceió, metade vão para a igreja e outra metade já vão para o salão guardar o espaço. Isso é feio, né, Felipe? E só para festa. Tem que ir na cerimônia prestigiar os noivos também. Com certeza, a gente tem que prestigiar, mas é uma questão cultural, né? Acho que as pessoas de Maceió estão meio que acostumadas já a fazer isso. A gente só costuma abrir, o meu cerimonial, abrir o salão de festas quando a cerimônia termina. Então, se forem, vão ficar na porta. A não ser que a noiva diga, não, Felipe, se tiver convidado na porta, pode abrir o salão, que a gente abre, né? O que a gente sempre faz, que é o tradicional, que é o de praxe, é o que a noiva saia e volte para fazer as fotos, para que depois tenha foto na igreja dela com o noivo, foto dela com cada padrinho, porque depois os padrinhos, as madrinhas gastam fortunas nos seus vestidos, em maquiagens, cabelos, para que depois esteja no álbum de casamento. Então, elas saem e voltam para que sejam tiradas as fotos. Continuando o caminho mesmo do que acontece no dia, eles saem da igreja, saem da cerimônia, vão para o salão de festa. E tem uma dúvida das nossas telespectadoras, que é um detalhe, mas que vamos esclarecer. A noiva sai, obviamente, com o véu da igreja, chega no salão, tira o véu dentro do carro, tira o véu antes da valsa, tira o véu depois do brinde. Quando é que ela tira o véu, Felipe? A noiva só tira o véu depois da valsa, certo? Depois que ela dança a valsa. Tem umas que ainda gostam de ficar com o véu mais do tempo. Ah, não, eu quero passar nas mesas com o véu. Não tem problema. Ela ainda chega no salão com o véu, tá? E depois é que a gente tenta tirar, a gente tira para poder ficar. Tem uns que gostam de ficar, fiz uma já que ela quis ficar até o final com o véu na cabeça. Depois da valsa, a gente conduz eles para o bolo, para fazer o brinde e o corte do bolo. Costumo sempre dizer que o bolo tem que ser cortado de baixo para cima, porque quando você corta de cima para baixo, a sua felicidade tem limite, ela para. Quando você corta de baixo para cima, você vai para o infinito. Né? Então eu sempre estou lá, por favor, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Dica importante, tenho certeza que as nossas noivinhas já anotaram. Tem outras dicas na hora do brinde? Eu já ouvi falar também sobre o cuidado com as taças, para no momento do brinde a taça não cobrir o rosto de ninguém. Tem esses detalhes, são importantes também. Tem sim. O meu cerimonial acompanha sempre a noiva. A gente tem uma babá de noiva, que a gente chama, né? Que passa a noite toda com o noivo e com a noiva, para dar água, para dar tudo. E para que nas fotos também não saiam feias. A gente nunca deixa que eles brindem para cima. Eles sempre brindam mais para baixo, para que não cubra, para que não tampe. Sempre com a mão da aliança, para mostrar que agora estão casados, né? Que agora está oficializado. Assim, tem alguns detalhes que a gente sempre está lá para poder organizar, junto com a fotografia sempre. Você falou sobre a passagem pelas mesas. Os noivos têm que passar de mesa em mesa, falar com cada convidado. Eu imagino que isso seja uma polêmica no seu escritório. Como é que você resolve isso? Esse é o maior problema, porque às vezes o noivo quer passar de mesa em mesa e a noiva não quer passar de mesa em mesa. E às vezes a noiva quer passar de mesa em mesa e o noivo não. A gente sempre diz que, se um quiser, que os dois passem. Porque a partir do momento que eles estão casados no casamento, tudo eles têm que fazer juntos. Por mais que se faça aquela cumprimentação rápida no microfone, eles querem tirar foto com os noivos. Eles estão lá para tirar foto com vocês. Então, por favor, dê uma atenção aos convidados. Se eles não quiserem de jeito nenhum passar de mesa em mesa, vale também aquele abraço, quem vai encontrando no salão, quem vai encontrando na pista de dança, vai abraçando, vale também? Vale muito porque eles têm um fotógrafo à disposição o tempo inteiro. Então, quando eles não vão, a gente começa meio que a organizar, porque vem chegando um monte de gente para a gente poder fazer as fotos de pouquinho. Para manter a animação, como é que depois de um dia tão cansativo, enfim, como é que faz? Eu digo sempre, e me arrepio na maioria das vezes, que o que leva o casamento até as 5, 6 da manhã é a energia e a emoção que os noivos passam para os convidados. Não é uma banda que vai ser boa, não é uma atração que vai ser boa, é a energia do casal. Se eles estiverem numa sintonia boa, se eles estiverem numa sintonia... Aquela festa não vai acabar de jeito nenhum. A gente vai ter que colocar o noivo e a noiva literalmente para fora do salão.
às 5, 6 da manhã, que é a hora que os salões não deixam que passe disso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os casamentos menores, né? Que eu tenho certeza que tem noivinha aí pensando em fazer uma coisa mais simples. É possível fazer uma coisa bem legal, assim, marcante, e que não seja grandiosa, como normalmente a gente tem visto? Assim, eu fiz até no dia do Pinto da Madrugada, que ela fez, eu quero saber se eu sou mais importante do que Prévia carnavalesca. do que a prévia carnavalesca. E ela fez uma coisa simples, pequena, sabe, numa igrejinha em Paripueira, mas que eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer aquele momento da vida dela. Das pessoas importantes que a acompanharam, das pessoas que estiveram lá, do bolo com champanhe que ela fez apenas no salão do próprio da igreja. Eu acho que só em se vestir de noiva, a mulher se realiza, né? Independente se a festa vai ser grande ou se vai ser pequena. Eu acho que o mais importante que você procure primeiro sempre é o cerimonial. A gente não é a última coisa, a gente não só faz colocar as noivas na igreja. Toda a organização hoje vem com a gente. Eu costumo dizer às minhas noivas que eu sou os olhos dela na festa, no antes, no durante e no depois. Eu monto, eu acompanho e eu desmonto a festa. Sim, importante a gente dizer, o único homem que faz o cerimonial aqui em Alagoas, esqueci de dizer no começo, mas é isso. Eu acho que é bem por aí, mas que os noivos não tenham sumir, por favor. Eu não encosto nas noivas, é questão da educação. A minha equipe só tem mulher, então as meninas que ajeitam véu, as meninas que ajeitam vestido, as meninas que estão paparicando a noiva o tempo inteiro. Mas elas costumam dizer que é mais fácil lidar com homem porque a gente é mais prático e se vocês disserem, você tá bonita, gostei não, viu? Mude isso. Acho que a gente também é mais sincero com relação a isso, não desmerecendo as outras, mas é porque acho que o homem tem aquela palavra, você sabe se vai agradar os outros homens, né? Ótimo, Felipe, foi ótima a nossa conversa. Tenho certeza que as noivinhas também adoraram em casa. Espero tê-la aqui outras vezes para ajudar ainda mais quem assiste a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite e agradeço aos telespectadores que estão assistindo. E não percam também, por favor, né? Já fazendo propaganda, o Salão do Casamento, que vai acontecer no dia 19 e 20, lá na Vox, na organização do Casódromo. E no Espaço do Palato, a gente vai dando uma palestra também, tirando todas as dúvidas das noivas, certo? Então, quem quiser, já vá anotando a sua perguntinha, que a gente vai estar lá para tirar todas as dúvidas. Jo, estaremos lá também. Então, você não sai daí, que daqui a pouquinho tem mais Entre Noivas, com mais dicas bem legais para as noivinhas. A gente volta já.